Nós temos hoje a presença de vários pastores aqui. Muito obrigado a cada pastor. Eu estou até com medo de citar o nome, porque eu vou deixar alguém de fora. Obrigado você, amigo, que está aí nos visitando hoje. A tua presença para a gente é um motivo de muita alegria. Por isso, nesse momento, vou pedir para quem está perto, dá um abraço aí, dá um abraço bem gostoso. Chega nessa pessoa que está do teu lado e diga que você está muito feliz com a presença dela. Se for alguém que você vê que dá para convidar, convide para o programa de jovens, Valentine Day. Dê um abraço gostoso desse povo. Diga a ele o quanto ele é bem-vindo aqui e que hoje ele vai estar muito feliz com Cristo. Um obrigado muito carinhoso pela sua presença, sabendo que estaremos todos juntos a semana inteira. Você está convidado todos os dias, nessa semana, às 20 horas, estar conosco nesse programa. Pastor Alex, quero convidá-lo. Pastor Alex já é conhecido da igreja, já esteve conosco ontem. Pastor, esta igreja agora é sua. Que Deus te use mais uma vez. Seja um instrumento poderoso da mão do Espírito Santo. Muito obrigado, pastor. Muito boa noite, irmãos, amigos. Que alegria estar mais um dia com vocês. Eu tenho certeza que desde ontem Deus vai começar realmente a operar essa semana de uma maneira tremenda nas nossas vidas. Eu fiquei pensando hoje nesse domingo, e que domingo, né? Um domingo diferente para Maringá, eu acredito, né? Da normalidade. E eu pedi a Deus mais uma vez, Senhor, nesse dia tão cheio de nuvens, traz o teu povo, um dia frio, traz o teu povo nesse domingo para ouvir a tua palavra. E Ele trouxe você. Eu acredito que Ele tem um plano em tudo isso. Ele trouxe a família da Celeste aqui, porque Ele também tem um plano em tudo isso. E eu queria dizer para vocês de que Deus, Ele deixa para nós uma tremenda de uma esperança. Ontem nós entregamos em todo o Brasil mais de 2 milhões de livros falando sobre essa esperança. E essa esperança, ela atinge a cada um de nós e a vocês também, dizendo que Jesus logo voltará e tudo isso vai passar e poderemos reencontrar os nossos queridos novamente. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar essa semana com vocês. E quero louvar muito a Ele. Eu acredito de que, através da oração dessa semana, Deus Ele vai poder nos descortinar muitas coisas e revelar muitas coisas também através da Sua palavra. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito que Deus pode fazer muitas coisas quando o seu povo se dobra de joelhos em oração, de maneira contrita, para rogar a Ele o poder do Espírito Santo, para ser regenerado, para ser perdoado, acima de tudo para ser uma nova vida e também para abençoar outras pessoas. Há um propósito quando Deus institui a igreja. Deus institui a igreja em Gênesis capítulo 12, quando Ele chama Abraão. E Ele chama Abraão com uma promessa: olha, Abraão, eu vou te tirar da terra, e dessa tua terra vou te mandar para uma terra bem distante, e eu vou te abençoar, mas eu vou te abençoar para que através de ti todas as nações da terra sejam abençoadas. No fundo, o propósito de Deus é dizer para Abraão assim: Abraão, fica tranquilo que eu vou abençoar você, só que eu vou abençoar você para que você abençoe a outros. Deus está abençoando você? Deus está te dando tantas coisas? Não. O único propósito que Deus está abençoando você é para que você possa abençoar outras pessoas. Não existe nenhum outro propósito para tantas bênçãos de Deus estar sendo recaídas sobre a sua vida, sobre a sua família, senão o propósito para que você possa abençoar outras pessoas. Eu me recordo que eu era ainda estudante de teologia e eu estava na cidade de Barreiras, na divisa já com o Goiás. E nós entramos numa casa e fomos vender livros para essa família. E quando eu ali entrei, encontrei uma senhora abatida, uma senhora que não estava com muita esperança, e eu ofereci o livro para ela. Ela disse assim: me desculpa, Alex, eu até gostaria de comprar o livro, mas eu não tenho condições financeiras no momento para comprar o livro. E eu perguntei se ela tinha algum motivo de preocupação, e ela disse assim: já fazem 4 meses que o meu marido sofreu
um derrame e ele não anda mais. Ele está lá no sótão, num quarto em cima, e ele precisa de ajuda para tudo. Para você ter uma ideia, para ele comer, tem que amarrar os braços dele, tem um gancho no teto, então tem que amarrar os braços deles e ir puxando, então ele vai se inclinando. Ele faz todas as necessidades dele ali, é na cama, 4 meses. Você pode imaginar a angústia desse homem? Não existe coisa pior para um pai de família do que ver a sua família padecendo e ele não poder fazer muita coisa. E todo o dinheiro que estava ali era o dinheiro para a medicação do seu Jorge. E eu lembro que nós vimos que não tínhamos condição mesmo de apelar ao coração dela para comprar o livro, mas nós apelamos ao seu coração para receber uma oração. E dissemos para ela: a senhora aceita a gente ir orar com ele? Pedir para que Deus intervenha nessa situação. E ela disse: sim, pode ir. Eu e um colega então subimos. E quando chegamos lá, encontramos o seu Jorge. E dissemos assim: seu Jorge, o senhor crê que Deus pode tirar o senhor daqui? E ele disse assim: eu creio. E o senhor aceita uma oração aqui na cabeceira da cama? E ele disse: eu aceito. E nós nos ajoelhamos na cabeceira da cama dele e pedimos a Deus: Senhor, Tu sabes da aflição desse pai, Tu sabes da aflição desse marido. Nós não temos o poder para determinar a Tua vontade, mas nós te pedimos, segundo a Tua misericórdia, que o Senhor intervenha na vida desse homem, e se for do Teu querer, que o Senhor restabeleça esse homem à saúde. Nós terminamos a oração, nada aconteceu. Agradecemos pela oportunidade que tivemos ali, descemos então, e quando nós descemos, a mulher estava tão agradecida que ela preparou um suco para nós. E quando nós já estávamos no final do suco, algo inesperado aconteceu. E eu nunca esqueço dessa situação. O seu Jorge desceu as escadas andando e disse assim: pode comprar o livro que eu vou pagar. É arrepiante aquela situação. Nem nós sabíamos o que fazer e nem a mulher sabia o que falar. Mas nós saímos daquele lugar glorificando a Deus e crendo na oração. Eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus pode, nessa noite, fazer aquilo que você não conseguiu fazer durante a semana, aquilo que talvez você não conseguiu fazer em 20 anos, Deus pode. Eu lembro de outra situação em que eu estava na igreja do Portão pregando, uma igreja desse tamanho, e no sábado de manhã eu disse assim: irmãos, nessa manhã eu gostaria de orar por aqueles que estão desempregados aqui na igreja, por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Na nossa igreja nós não pregamos teologia da prosperidade. Não existe barganha, que se você for fiel a Deus, Deus vai te dar mais dinheiro. Isso não é bíblico. Mas nós cremos que existe um Deus que é dono de todas as coisas e que Ele pode abrir portas para os seus filhos, oportunidades para que esses seus filhos possam entender de que é a mão de Deus agindo. E com isso, coloque Deus no centro também da sua vida. E eu pedi a Deus: Senhor, se tem algum filho teu nessa manhã que está precisando de uma ajuda financeira, porque está encrencado com cartão de crédito, com cheque especial, está desempregado, está passando um momento difícil, Senhor, na Tua misericórdia, abre portas. E veio um grupo, naquele dia veio um grupo, e eu pedi a Deus, junto com outros pastores que ali estavam, nós pedimos a Deus e nós oramos, e despedimos o povo em oração. Na segunda-feira de manhã eu recebo uma ligação. Era uma das pessoas que estavam ali naquele dia na oração, no sábado de manhã. E ele disse assim: pastor, eu quero agradecer ao Senhor, a oração. Porque naquele dia, quando terminou a oração, terminou o culto, lá fora, alguém me procurou, era um empresário da igreja, e disse assim: eu percebi que você foi à frente, qual é a sua situação? Ele disse: eu estou desempregado já há 4 meses e não consigo emprego. E aquele empresário disse o seguinte: vá na minha empresa, fica nesse endereço, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, para uma entrevista. Pastor, eu estou te ligando agora às 9 horas da manhã, porque a minha carteira acabou de ser assinada. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito que Deus pode enviar pessoas para abrir portas, para fazer aquilo que na sua limitação você não pode fazer. E eu gostaria de dedicar esse momento para orar a Deus, para que Ele, nesse momento, pudesse intervir na sua necessidade. Não simplesmente porque Deus quer te mostrar algo, porque Ele é dono de tudo, não precisa provar nada para você, mas apenas para demonstrar para cada um de nós de que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, eu gostaria de chamar
o grupo que tocou, e eu quero cantar novamente com vocês a música Falar com Deus. E eu quero chamar o grupo aqui que começou o louvor nesse momento, no início do culto, e eu quero louvar com vocês e pedir que, antes desse momento de oração, se você ainda não trouxe, eu pedi que você traga. Eu quero orar por ele, mas se você de alguma maneira diz assim: Senhor, eu tenho uma necessidade muito urgente, que eu preciso que o Senhor dê uma luz, eu preciso que o Senhor de alguma maneira coloque a sua mão. Eu quero orar por você nessa noite, e quero pedir que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abrir portas. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois vida forças pra vencer. Grande é o nosso Deus, e as
Oremos. Grande Deus, nós sabemos que o Senhor é grande e de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e de que nada perpassa desapercebido diante do Senhor, porque o Senhor conhece tudo, até os fios de cabelo da nossa cabeça e também as nossas emoções, nossos sentimentos, as nossas motivações e também as nossas lutas e os nossos sonhos. Pai, não existe a maior alegria do que saber de que nós estamos em Tua presença e podemos Te servir. Então, Pai, nesse momento, nós queremos Te pedir que o Senhor nos dê a paz que vem do céu e saber de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E saber de que o Senhor já está à frente de sonhos e dificuldades que muitas vezes aos nossos olhos, diante do nosso esforço, é limitado. E nós queremos Te pedir, Pai, que nessa noite o Senhor nos dê a paz do céu, em saber de que o Senhor já abriu portas, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, já proveu para nós aquilo que é necessário para, acima de tudo, vivermos contigo, sabendo de que o Senhor governa a nossa vida. Então, Pai, mais do que fazer qualquer outra coisa em nossa vida, seja bênçãos materiais, ou bênçãos na saúde, ou bênçãos familiares, nós queremos Te pedir a bênção do sacrifício de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo em nossa vida. Porque se Jesus Cristo entrar em nosso coração, certamente todas as demais coisas tomarão um novo rumo. Então, Senhor, nos dê essa graça nesse dia, nessa noite. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sabe que eu louvo a Deus porque de uma maneira maravilhosa Deus tem agido no meio do seu povo e Ele tem agido na sua vida. Talvez você não perceba algumas coisas, talvez a gente não se dá conta da proteção divina, do seu amparo a cada instante, porque o dia a dia, o nosso corre-corre é tão grande que a gente não se dá conta disso. Mas quando eu lembro da minha infância, por exemplo, eu vejo a mão de Deus, eu vejo um Deus realmente tremendo, e se você olhar para a sua infância, certamente você lembrará de um Deus que guiou você por caminhos que, se Ele não tivesse colocado a mão, aonde você estaria nesse momento? Eu fico pensando, se Deus não tivesse colocado a mão na minha vida em determinados momentos, o que seria de mim? Eu não teria a família que eu tenho, maravilhosa que Deus me deu. Talvez não estaria no ministério. Eu fico pensando talvez você não trabalharia onde trabalha. Talvez também você estaria bem longe desse lugar. Mas Deus colocou a mão em algum momento na sua vida e Ele mudou os rumos das coisas, e por isso você pode estar aqui nessa noite glorificando o seu nome e pedindo a graça dEle ainda mais para que Ele atue na sua vida. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo que o meu passado foi muito bacana, em alguns aspectos. Eu olho para a minha infância e vi que eu tive a oportunidade de brincar bastante, de pais que puderam me educar bem, mas eu sei que essa não foi a sorte de todos, porque talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que, ao invés de brinquedos como eu, de bola, de bolinhas de gude, de pipa, de brincar na rua, talvez eu esteja falando para pessoas aqui mais velhas do que eu, que não tiveram uma infância assim, que ao invés de tudo isso, em vez de playground ou de bonecas, tiveram roupa para lavar bem cedo, tiveram que cuidar do irmão mais novo, tiveram que trabalhar na casa de pessoas para sustentar a família. Talvez eu esteja falando para um pai que hoje tem, de certa forma, uma vida muito mais regrada, uma vida muito mais abundante, mas o seu passado foi de luta, foi um passado difícil, foi um passado que certamente trouxe desafios enormes. E é por isso que quando eu olho para o meu pai e quando a gente está junto, eu vejo que há nele um certo ar de orgulho, porque ele lutou bastante para que eu não passasse tudo aquilo que ele passou.
Ele lutou bastante para que eu não pudesse passar por aqueles desafios que ele passou. As histórias da minha avó são histórias difíceis. Histórias de pessoa que tinha que carregar baldes na cabeça de água, que lavar roupas no rio, de pessoas como que a dela que tinha que varrer rua, e esse era o sustento dela. Na minha família nem todos tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade, e Deus, na sua infinita misericórdia, me deu essa oportunidade, e deu oportunidade para outras pessoas na minha família hoje. Mas talvez eu esteja falando para um pai assim, que não teve tantas oportunidades na vida, e teve que trabalhar muito, labutar bastante, e não teve tanto essa infância tão maravilhosa. E nessa noite você pode louvar a Deus. É por isso que a gente diz para os mais novos, agradeça a Deus, porque o mundo que você tem hoje talvez não foi o mundo que os meus avós ou os meus pais passaram, foi muito mais difícil. Quando eu olho para a minha infância, eu vejo que Deus atuou de uma maneira tremenda. Mas quando talvez você pode olhar para a sua, você pode também ver a mão de Deus. E quando a gente fala de mão, olha para a sua mão um pouco. Olha para a sua mão, não tem nada com a sua mão. Na igreja adventista a gente não lê mão, não acredita nisso, tá? Fica tranquilo. Mas quando eu olho para a minha mão, a mão na Bíblia é símbolo do trabalho, é símbolo de uma história. E se você olhar para a sua mão, qual a história que você tem para contar? É uma história de luta? É uma mão calejada de trabalhos duros? Ou muitas vezes não foi tão calejada assim, mas uma mão que certamente tem uma história difícil, ou mesmo uma história pontilhada de sucessos? Talvez lá, olhando para a infância, veria uma mãozinha. Eu tenho uma filhinha de 1 ano, e ela é tão delicada que o carinho dela é mais ou menos assim. Ela não consegue ainda estabelecer uma coordenação motora tão sensível como eu gostaria. Possivelmente a história da sua mão começa assim, sem coordenação motora, e quando vai crescendo, talvez já começa a colocar o dedo em riste, ou mesmo cerrar o punho, porque agora outras coisas vão aparecendo. Mas talvez a história da sua mão seja a história de alguém que escreve cartas para alguém, cartas animadoras, de pessoas que precisam realmente de alento. E há pessoas na igreja que têm um ministério assim, pessoas que são dotadas do dom de escrever e de levantar a autoestima de pessoas, pessoas que erguem os outros através das suas palavras. Quando eu olho para a história da mão de Jesus Cristo, eu vejo uma história tremenda, uma história de salvação, uma história que a gente abre, desde ontem nós abrimos com a cruz do Senhor Jesus, mas hoje de maneira mais pontual, e essa história está no livro de Marcos, no capítulo 1, abra sua Bíblia, livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 40, eu gosto muito dessa história. Ela é a história da mão de Jesus Cristo, um resumo dela, daquilo que Jesus estava acostumado a fazer, a realizar. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 40, a palavra de Deus diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: eu quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Nós estamos falando da história de um homem que tinha uma doença difícil no tempo de Jesus Cristo. Se eu tivesse que perguntar para você qual é a pior doença hoje, no momento, que doença você diria? Há um tempo atrás nós diríamos que era a AIDS. Mas hoje nós não falamos mais que é a AIDS, porque alguém pode ter AIDS e viver ainda muito tempo. Mas existe um negócio chamado câncer, que não escolhe mais idade, nem opção de pessoas, que não escolhe sexo, nem status social, ninguém. E eu sempre digo que se você quiser ter um pouquinho de amor à vida, vai um pouquinho lá no Erasto Gettner, em Curitiba, e você vai sentir um pouquinho de amor à vida. Ali é o hospital de pessoas com câncer. Possivelmente alguns de vocês já esteve lá. E é terrível quando a gente entra para visitar pessoas no Erasto, porque a gente vê pessoas
que foram interrompidos os seus sonhos por uma doença inesperada. Há 2 semanas atrás, nós perdemos uma esposa de um pastor, que em 3 meses de diagnóstico, veio a óbito. Ela ganhou o bebezinho dela, e da mesa de cirurgia ela não mais saiu de lá. E 3 meses depois ela veio a falecer, deixando o nosso colega, pastor, com uma filhinha para criar, com 3 meses. É um câncer que interrompe os nossos sonhos. Quantos aqui nessa noite, de alguma maneira, já não perderam pessoas que foram ceifadas por essa doença maligna? Talvez eu esteja falando para alguém que está vivendo esse dilema, alguém na família. Eu estou falando de um homem que tinha uma doença terrível na época. A doença era uma lepra, o que nós conhecemos hoje como hanseníase. Essa doença era terrível, porque além dela machucar o corpo, ela tinha também um problema muito forte. Havia um estigma social com essa doença. As pessoas que tinham lepra, elas não somente perdiam seus dedos, as pontas dos dedos, ou qualquer parte do corpo que se ia perdendo, mas havia também um estigma social, porque todo aquele que estava com lepra tinha que sair da cidade. Não podia morar na cidade, e a cidade era murada, então tinha que viver fora da cidade, em quarentena. Você pode imaginar o que é isso? Antigamente havia o que nós conhecemos como os antigos leprosários. Alguém lembra que existia isso? Os antigos leprosários, que eram colocados para pessoas que tinham apenas lepra ou hanseníase. Em Curitiba, eu fui pastor de um distrito que tinha essa dificuldade. Um lugar onde havia só pessoas com lepra, com hanseníase. E de acordo com a palavra de Deus, esse homem estava recluso, porque era assim o costume da época. Esse homem estava recluso, e diz a Bíblia, que esse homem sofria com essa doença. Eu não sei, possivelmente esse homem tinha uma família. Possivelmente ele tinha uma família. E eu digo para vocês que não há coisa pior na vida do que você ficar longe da sua família. Eu sinto isso um pouco na pele às vezes. E eu sei que eu vou chegar no sábado doido para voltar para casa. Não porque eu não ame vocês, é porque existe 2 crianças, uma de 5 e uma de 1. E a minha esposa, que estarão me esperando. Bate uma saudade. Sabe, queridos, eu fui a última pessoa de pastor a orar por essa esposa do pastor. Eu estava no hospital à 00:30, orando por essa menina na UTI. E às 3 da madrugada ela morreu. Às vezes a gente tem a oportunidade de visitar pessoas antes que elas venham a morrer. Algumas conscientes, outras não. Normalmente quando eu chego nesses casos para perguntar, quando elas estão conscientes, eu faço uma pergunta. E a pergunta que eu faço a elas sempre é mais ou menos assim: se Deus te desse novamente uma nova oportunidade para você refazer a sua vida, o que você faria de diferente? Sabe o que todas elas dizem? Sem hesitação, unanimidade: eu daria mais tempo para minha família e mais tempo para Deus. Porque no fundo, irmãos, quando tudo passa e quando a vida chega ao fim, as 2 únicas coisas que importam de fato é Deus e a nossa família. As pessoas, quando estão nesse momento, elas dão tudo, absolutamente tudo que elas construíram com muito trabalho na vida, tudo para viverem um pouco mais, estarem um pouco mais com a sua família. Eles não dizem nesse momento: eu cuidaria melhor da minha fazenda, eu cuidaria melhor do meu carro, eu estaria mais preocupado com o meu trabalho, eu ficaria mais tempo trabalhando. Eles não dizem: eu compraria uma nova casa, eu labutaria e passaria terríveis momentos para ter uma casa nova, ou mesmo um terreno em determinado lugar. Eles não dizem isso. O que eles dizem nesse momento é que eles queriam mais tempo para Deus e para a família, porque no fundo, quando tudo passa, as únicas coisas que importam
é Deus e a nossa família. Você pode imaginar esse homem? Possivelmente alguns teólogos dizem que ele já estava há alguns anos fora de casa. Eu estou falando de um homem que não pode abraçar os seus filhos, não pode abraçar a sua esposa. Não é assim com a gente sai de férias, não importa para onde, se é para Nova York, Miami, se é para o litoral aqui do Paraná, ou se é para o Nordeste. A gente vai viajar, e quando dá uns 15, 20 dias, parece que a gente enche a paciência de ficar de férias. E a gente quer voltar. A gente sente saudade, quando a gente viaja, seja lá para o lugar mais sofisticado que seja, do negocinho chamado feijão com arroz da nossa casa. A gente sente saudade da nossa cama. Por mais que a gente esteja lá longe, num lugar maravilhoso, num hotel 5 estrelas, parece que aquela cama chega um momento que enjoa. E o que a gente quer mesmo é estar no nosso cantinho, na nossa casa. E há um porquê disso. O cantinho é nosso. É a nossa casa. É a nossa intimidade, é o nosso contexto. Quando a gente sai de casa, a gente não aguenta ficar muito tempo. Ainda mais quando a gente vai para a casa de parente. A gente chega um momento que a gente quer voltar logo, porque é a nossa casa, nada é como a nossa casa. Não é à toa que Deus estabelece a comparação do seu povo como a casa de Deus. Não a casa física, mas uma família que se senta para adorar o Deus verdadeiro. É interessante, eu estou falando de um homem que não tem mais como atender a sua família. Não existe coisa pior na vida do que um pai de família que não pode estar com os seus. Olha a situação desse homem. Havia um agravante. Quando ele saía da quarentena, ele tinha que avisar para todo mundo e tocar um sino e dizer que ele era imundo. E quando ele entrava na cidade, ele tocava aquele sino: imundo, imundo, imundo. Rapidamente as pessoas se distanciavam dele. Sabe, amigos, não existe coisa pior na vida do que quando as pessoas nos tratam com indiferença. Alguém disse que o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é a indiferença. Porque a normalidade é que se alguém grita com você e coloca o dedo na sua cara, é que você faça o que com ela? Que você também grite e que você também coloque o dedo na cara dela. Mas quando você se mantém calmo, numa postura muito mais excelente, num padrão muito melhor, parece que a pessoa fica com mais raiva de você do que se você tivesse gritado com ela. Porque o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. E se você quiser irritar a sua esposa, na hora que ela estiver falando, é você estar indiferente. Ou vice-versa. A indiferença machuca. Você pode imaginar esse homem, ele cruzava a cidade e ninguém estava ali diante dele, todos se distanciavam. Mas um dia ele ouviu falar de alguém que poderia sarar a sua ferida. Ele ouviu falar de alguém que poderia mudar a sua sorte. É assim também com a gente, irmãos. Deus, na sua infinita misericórdia, um dia colocou alguém para nos falar do amor de Deus. Deus nos atravessou diante de uma circunstância muitas vezes difícil, um acidente, ou mesmo até uma morte. Por que não? Para nos indicar o caminho, para nos mostrar qual o caminho que devemos seguir, quais as atitudes que devemos ter, ou mesmo as posturas que devemos recuperar em nossa vida, porque foram perdidas. Ouviu falar de Jesus Cristo, e agora diz a Bíblia que ele decide ir ao encontro de Jesus. Perceba essa atitude, entre na história. Esse homem não pode encontrar com Jesus, ele não pode, ele é leproso. Se ele chegasse imundo, por perto de Jesus, ali perto de Jesus, o que aconteceria naturalmente? Os discípulos iriam fazer o quê? Separar de Jesus dele, ele não teria acesso. Então isso me faz entender uma coisa. Ele tinha duas escolhas. Ele tinha duas escolhas naquele dia. Ele podia entrar na cidade e dizer que ele era imundo, tocar o sininho e não ter contato com Jesus, ou ele entra sorrateiro. E eu acredito que ele fez isso. Eu acredito que esse homem decidiu entrar sorrateiro e foi ao encontro de Jesus Cristo de maneira silenciosa. Ele foi ao encontro de Jesus Cristo de maneira anônima. Ele não gritou. Se ele tivesse gritado, ele não teria tido esse encontro. Sabe que esse momento desse homem nos coloca numa encruzilhada que todos nós nessa noite temos que passar.
Todos nós nessa noite temos que, em algum momento, passar por essa encruzilhada. No nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, nós temos que definir a quem mais nós iremos olhar. Ou nós olhamos para a multidão, ou nós olhamos para o Senhor Jesus. Há muitas pessoas aqui que não estão, muitas pessoas que passaram por aqui na igreja, não estão mais aqui, que já se assentaram a esses bancos, e não estão mais aqui porque decidiram olhar demasiadamente para os outros, e desanimaram na fé. Ou isso não acontece, de olharmos demasiadamente para os outros e desanimarmos na nossa caminhada cristã. Sabe que a multidão nunca foi um ponto de atração sugestivo na carreira cristã. Várias vezes Jesus Cristo queria trazer libertação, cura, poder sobre os discípulos, mas a multidão era um entrave. Se você notar, você vai encontrar Zaqueu, queria ter um encontro com Jesus Cristo, mas quem estava atrapalhando? Quem estava? A multidão. Uma mulher com fluxo de sangue queria ter um encontro com Jesus Cristo, quem estava atrapalhando? A multidão. Uma vez um paralítico tiveram que destelhar a casa, colocar ele lá no meio, porque quem estava atrapalhando ele ter um encontro com Jesus? A multidão. Quantas e quantas vezes as crianças quiseram ter um encontro com Jesus Cristo, mas a multidão atrapalhava? Uma vez um cego disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quem atrapalhava de ele se achegar a Jesus? A multidão. Às vezes eu fico pensando, irmãos, de que a multidão pode ser um entrave na nossa caminhada cristã. A multidão é especialista em dizer na sexta-feira, hosana nas alturas, no domingo quero dizer, mas na sexta-feira ela diz, crucificam. Nenhum de nós somos chamados a seguir a carreira cristã olhando demasiadamente para a vida dos outros, porque as outras pessoas são falhas. Um dia desse eu fui visitar um jovem, e quando eu estava ali visitando esse jovem, eu disse: amigo, volta para a igreja. Ele estava distanciado do Senhor, eu falei: volta para a igreja. E ele disse assim: pastor, não volto. Eu disse: por que você não volta? Ele disse: eu não volto porque lá só tem hipócrita na igreja. Foi exatamente essas palavras que ele usou. Só tem hipócrita lá, não volto para lá. Fulano é hipócrita, fulano é hipócrita. Eu falei: rapaz, volta para a igreja. Ele: não volto, todo mundo lá é hipócrita. Eu falei: volta que ainda cabe mais um lá na igreja. Ainda cabe mais um hipócrita na igreja. Irmãos, a igreja é feita de pessoas. Se você quiser ter uma igreja perfeita, então tire as pessoas. Mas se você tirar as pessoas, você também não tem igreja. Quem aqui pode se ufanar de ser o perfeito? O que não erra? O que é melhor do que alguém? Que grau temos acima de qualquer outra pessoa? Nem a plataforma nos dá esse direito. Nada. Não foi afinal isso que conversamos ontem? Que a cruz, ela nos valoriza e ela nos humilha, nos valoriza pelo poder maravilhoso do sangue de Jesus Cristo, que não tem valor igual, mas nos humilha, porque na cruz do Calvário nos enxergamos como verdadeiros pecadores carentes da graça de Cristo, todos iguais na mesma condição. Quem aqui pode se ufanar? Quem aqui pode se achar melhor? Aquele homem decidiu naquele dia não olhar para a multidão, porque se ele tivesse olhado para a multidão, ele teria desanimado. E Deus está falando para você nessa noite aqui, meu querido: para de olhar para os outros e vem olhar para mim. Olha para mim, porque em mim há cura, em mim há solução. Deus está falando para você nessa noite que é para você esquecer se alguém algum dia colocou o dedo na sua cara, se alguém te tratou mal, mesmo aqui dentro, se alguém um dia te distratou, ou se alguém tentou tirar a tua autoridade. Deus está dizendo que aquilo que faz você permanecer nesse caminho não deve ser a multidão. Aquilo que faz você permanecer nesse caminho é o olhar fixo no Senhor Jesus. É por Ele que eu vivo, é por Ele que eu me encontro a cada culto. Aquele homem foi ao encontro de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que quando ele chegou diante de Jesus Cristo, ele teve uma atitude. A atitude dele foi qual atitude, diz a palavra? Qual foi a atitude dele? Ele se colocou de joelhos. Não há melhor atitude para alguém que quer vencer na vida do que estar de joelhos. Se você quer correr na sua caminhada cristã, se você quer andar na sua caminhada cristã, e deixar de sair, e deixar de estar na inércia, parado, você tem que aprender a andar de joelhos, se colocar de joelhos. Não existe cristão que ande na vida que não aprendeu a estar de joelhos. Ele se coloca de joelhos e diz: Senhor,
se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Se o Senhor quiser. Sabe que atitude é essa? É a atitude de quem reconhece a solução, mas isso não depende da sua própria vontade. Ah, como eu já pedi tantas e tantas vezes a Deus que Ele fizesse a minha vontade e parece que Ele foi na contramão do meu pedido. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes eu pedi uma coisa que eu achava que era bênção e no fundo não era bom para mim e Deus estava tentando me proteger, eu não entendia isso. Eu fui pastor 1 ano solteiro. Coisa terrível é isso. 2 anos, na verdade. E eu era pastor auxiliar de uma igreja desse tamanho. E foi interessante que uma vez uma moça disse assim: pastor, eu sonhei, tive um sonho. E no sonho Deus falava que era para namorar com você. Eu falei, tudo bem, só eu que não tive o mesmo sonho. Eu também preciso ter um sonho. Não é só você que tem que ter um sonho e determinar pelo seu sonho, pronto. Mas eu pedi a Deus, falei, Senhor, eu não vou namorar ninguém do meu distrito, por respeito à minha igreja. Porque esse povo que o Senhor me deu para pastorear. E quantas vezes eu me senti tentado a ser precipitado, com escolhas que eu via que Deus não estava aprovando. E Deus, na sua infinita misericórdia, colocava sinais claros para mim. Larga a mão, larga a mão. Eu estou falando da minha condição de jovem quando estava solteiro, mas talvez Deus está falando para você que é dono de um negócio, larga a mão de assinar esse documento. Larga a mão de ficar navegando em algumas coisas. Larga a mão de tomar essas atitudes. Larga a mão de ficar navegando em site, de chat, de conversa para quem é solteiro e não para quem é casado. Larga a mão. Deus está dando sinais para proteger você. Esse homem se coloca de joelhos, irmãos. E ele diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Na Bíblia, na palavra de Deus, todas as vezes que você pedir alguma coisa, a Bíblia diz que você tem que pedir segundo o quê? A vontade de Deus. Mas tem uma coisa nessa noite que você pode pedir, que você não precisa pedir de acordo com a vontade do Senhor. Se você pedir nessa noite isso, Deus vai te atender imediatamente. Se você pedir nessa noite, Senhor, a minha vida é suja, mas eu quero que o Senhor me limpe, sabe qual vai ser a resposta? A resposta dele vai ser, eu quero, fica limpo, amém? Essa é a resposta de Deus. Porque há um elemento aqui que nos une, irmãos. E esse elemento que diz o seguinte, Jesus diz, antes dele dizer, eu quero ficar limpo, é o elemento do versículo 41. Jesus profundamente compadecido. O que há em Jesus Cristo quando alguém pede purificação é compaixão. Muito diferente de nós muitas vezes que, quando pecamos, há julgamento. O que há em Jesus Cristo é compaixão. O que há nele é um olhar de amor. O que há nele é um olhar de segunda chance. O que há nele é um olhar diferente. E eu quero finalizar nessa noite contando um pouco a história do Sandi. Eu estive na África, como eu disse para vocês ontem, e fui no norte da África, na cidade de Quelimane. Que lugar extraordinário. Não pela situação das pessoas, mas um lugar extraordinário pelas pessoas, como elas são. Eu lembro que quando eu cheguei naquele lugar, as irmãs diaconisas da igreja fizeram um corredor e elas cantavam. Elas cantavam. E cantavam com tanta alegria. Como que se dizendo assim, pastor, nós estamos muito felizes com a sua chegada. E eu lembro que um irmão disse assim, pastor, o que você gosta de comer? E eu falei, ai, e agora? O que eu vou falar para eles? Porque nós somos proibidos de comer a comida deles, nós não temos anticorpos para combater se tivéssemos doenças lá. Nós não estamos falando de um lugar simples, nós estamos falando de um lugar onde a média de vida é de apenas 44 anos. Porque há muita doença, não há comida. 44 anos. Quantos aqui tem mais de 44 anos?
sem medo de ser feliz. Lá você já seria defunto. Um quarto da população tem AIDS. 1/4 da população tem AIDS. Porque não existe material de esterilização. Então a mesma agulha que usa para um, usa para o outro. O mesmo bisturi que usa para um, usa para outro. Promiscuidade é muito forte. Uma vez eu estava subindo a escada do hotel e apareceu uma daquelas negonas bem forte mesmo assim. Chegou lá e disse assim: tu és pastor? E eu disse: sim, sou. E ela disse assim: eu percebo que tu és o único que não tens uma aliança no dedo. Eu não era casado, foi nesse período que eu era solteiro. Percebo que tu és o único que não tem aliança no dedo. Eu falei: sim. Tu não és casado? Eu falei: não. Então não seja esse o problema, casa-se comigo. Ela disse. Aí eu falei: eu não posso, meu coração está no Brasil. Ela disse: não tem problema, aqui no Moçambique um homem dá para 7 mulheres. Promiscuidade é demais, demais. Nós pregávamos para 1.500 pessoas todos os dias. Não havia luz elétrica, era um gerador a gasolina que nos trazia a tela. E eu pregava ali em português normal e eles traduziam para o dialeto local, o manhaua. Povo muito querido, sabe? Muito querido. Eu lembro que um dia eu cheguei para o ancião da igreja e disse assim: irmão ancião, conta aqui para mim, você passa fome? E ele disse assim: irmão pastor, lá na nossa casa, a gente come arroz e coco durante 20 dias. E os outros 10 dias a gente passa fome. Mas não tem problema não, porque na minha casa a gente não passa fome da palavra de Deus e do Senhor Jesus. O que você fala para uma pessoa dessa? Sabe que inicialmente eu achei que eu tinha ido lá para ensinar as pessoas e não deu 4 dias. Deus falou bem assim: filho, eu não te trouxe aqui para você ensinar para as pessoas. Te trouxe aqui para você aprender. Aprender a valorizar a vida. A me amar mais. Sinceramente, quando eu voltei de lá, eu não tinha coragem de deixar um caroço de feijão no prato. Só de lembrar das pessoas que eles comiam arroz e coco todos os dias. Eu lembro do Bernardo. Era um dos irmãos lá da igreja que sempre me acompanhava. Era o nosso almoço de despedida. A associação estava fazendo almoço para nós. E naquele almoço de despedida, eles fizeram o banquete. Sabe qual era o banquete, irmãos? Arroz, feijão, tomate, alface e frango. O que você é acostumado a comer todos os dias era um banquete. Um banquete que a associação local estava nos oferecendo em gratidão. E eu lembro que o irmão Bernardo chegou para mim. Ele chegou e disse assim: pastor, eu tenho um presente para o senhor, em gratidão por esse 1 mês e meio que o senhor ficou aqui com a gente. E eu disse: irmão, não precisa. Eu sabia da dificuldade deles. Eu falei: não precisa. Mas você sabe como é que é presente, né? Presente não se questiona. Presente se aceita. E eu fiquei emocionado quando ele juntou o dinheiro de 1 mês de trabalho para comprar, sabe o quê? Uma garrafa de Fanta que custava $14. Para mim. E eu disse: irmão Bernardo, aproveita e vem almoçar com a gente. Ele falou: eu posso? Claro que pode. Sabe quando alguém come com felicidade? Sabe quando alguém come com alegria? Quando você vê alguém comendo assim, feliz. Ele disse para mim assim: pastor, faz 6 meses que eu não como um pedaço de frango. 6 meses. Nós tínhamos sido proibidos de comer a comida deles. E naquela ocasião que eles haviam me perguntado: pastor, o que o senhor gosta de comer? Eu não podia dizer o que eu gostava de comer, porque eles não teriam para me dar. Mas também não podia dizer que eu não podia comer a comida deles, porque seria uma afronta à cultura. E eu olhei para todo lado e só vi pé de coco. E nessa hora você tem que ser rápido. Eu disse: eu gosto de coco.
E todos os dias eu tinha que tomar 7 cocos, 4 na entrada e 3 na saída. E eu voltei com a pele, ó, de bebê. Um dia o irmão Calavete disse assim: pastor, precisamos visitar o Sandi. E é com essa história que eu termino nessa noite. O Sandi não podia ver as nossas reuniões. O Sandi tinha uma doença rara, uma doença terrível. Nós fomos ao encontro dele. Quando chegamos até o Sandi, ele estava distante. Eu vi uma cena horripilante, uma cena terrível. O Sandi estava segurando uma corda que estava amarrada a uma árvore apenas de cueca, e ele estava recoberto de feridas, chagas vivas, desde a planta do pé até a cabeça. Era um Jó moderno. Carne viva, irmãos. Pus e sangue escorria sobre todo o seu corpo. Ele não podia sentar, porque onde ele sentava ficava a sua pele. Ele não podia colocar uma camiseta, porque se ele colocasse uma camiseta sairia a sua pele. Cheio de cascões e feridas expostas. Ele já estava ali há 2 dias sem dormir. Ele estava ao redor de uma fogueira, porque a fumaça trazia alívio às suas feridas. Dores terríveis acometidas aquele garoto. E quando eu cheguei perto dele, ele estava um pouco distante, ele deu um sorriso. E eu pensei: Deus, esse garoto não tem motivos para sorrir. Eu tenho motivos para sorrir. Você tem motivos para sorrir. Ele não tinha motivos para sorrir. Não havia perspectiva de cura, de vida, de atendimento médico, de nada. Nós estávamos no fim do mundo. Num lugar sem qualquer perspectiva de melhora. E ele me dá aquele sorriso. Sabe que o negro, ele tem um sorriso bonito. E ele deu aquele sorriso. E eu fui em direção dele e eu falei: Deus, o que eu vou falar para esse garoto? O que você fala para alguém assim? E ele me surpreendeu. Vem cá, pastor. Olha o que ele fez. Ele fez mais ou menos assim. Vem cá, pastor. Quando eu cheguei perto dele, antes de qualquer palavra, ele fez aquilo que eu jamais queria que ele fizesse. São nessas horas que você começa a reconhecer os seus verdadeiros preconceitos. Os nossos preconceitos, eles não são preconceitos até o momento que são testados realmente no último grau. E ele estava ali, soltou a mão da corda, que estava carcomida pela corda, e estendeu a mão para mim. Irmãos, eu queria tudo, menos que ele tocasse em mim. Eu admito isso. Ele estendeu a mão, e quando ele estendeu a mão, primeira coisa que veio na minha cabeça: e se a doença for contagiosa? Eu estou aqui nesse fim de mundo, e se essa doença for contagiosa? Em segundo lugar, eu vou colocar minha mão limpa nessa mão cheia de pus e sangue que estava escorrendo tudo? Foi nesse exato momento que Deus me fez lembrar de uma passagem. Que passagem foi que Deus me fez lembrar? Marcos 1:40. O que fez Jesus em Marcos 1:40? Ele não somente se compadeceu, o que ele fez mais? Ele tocou. Fica aqui, pastor. Ele não precisaria tocar. Jesus poderia curar o leproso só com a palavra ou não? Poderia ou não poderia? Sim, todo o livro de João, todos os milagres no livro de João, é Jesus curando só com a palavra. Por que ele tinha que tocar nesse leproso? Sabe por que ele tinha que tocar? Eu vou dizer a você. Foi da mesma maneira que eu tinha que tocar ele. Deus falou: eu toquei nele e você veio aqui para tocar nele. E eu estendi a mão e toquei nele. Ah, irmãos. Só que assim, ó, quando o africano daquela região ele aperta a mão, vocês estão vendo? Ele não aperta a mão assim, como a gente normalmente aperta. Alguns nem assim apertam às vezes, né? Aperta assim, parece um pé de galinha morto. Mole assim. Eles não apertam a mão assim. Eles apertam a mão assim. Eles seguram em todo o antebraço. E na hora que eu segurei a mão dele, eu podia sentir os cascões, o pus escorrendo na minha mão. E ele disse uma palavra para mim. Ele disse assim, ele olhou bem nos meus olhos e disse assim: Goa galala sabor calavano. Goa galala sabor calavano. Goa galala sabor calavano. Que na língua dele, obrigado pastor, que na língua dele significa: muito obrigado porque você veio me ver em minha casa.
muito obrigado porque você veio me ver em minha casa. Eu não tive condições de falar muitas coisas para ele, eu apenas orei por ele. Mas aquilo me marcou profundamente. 4 meses depois eu recebi um e-mail. O e-mail do pastor Simoque, o diretor de evangelismo ali no norte de Moçambique. E no e-mail o pastor Simoque dizia assim: pastor, nós queremos agradecer a tua passagem aqui pelo Moçambique. Só queria lembrar que existe alguém aqui em Moçambique que nunca se esquece do Senhor. Assinado embaixo, Sandy. E por várias vezes eu me questionei, o que eu falei para ele? Eu não falei nada. Eu não disse nada para ele. Eu apenas toquei o seu antebraço, a sua mão. Nada mais que isso. Esse é o poder de um toque, irmãos. Jesus Cristo queria mais do que curar aquele homem. Ele tocou naquele homem porque ele queria devolver àquele homem a dignidade de um verdadeiro filho de Deus. Embora todos na Judeia dissessem, esse é um leproso, e aquele que tocasse no leproso se tornaria imundo como um leproso, Jesus Cristo faz questão de dizer, eu quero ficar limpo, mas eu não somente digo eu quero ficar limpo, eu toco em você, para que você seja restabelecido como um verdadeiro filho de Deus. É assim também a história da nossa vida. Assim como o Sandy, estamos com uma doença incurável chamada pecado. Mas Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, vem até nós, sem muitas palavras, mas com o poder do Espírito Santo, e nos toca, e nos devolve a dignidade de um verdadeiro filho de Deus. É por isso que nessa noite, podemos levantar a mão ao céu, podemos agradecer ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz do Calvário, e ali Ele estava tocando na nossa mão. Ali Ele estava nos unindo com o Pai novamente. Ali Ele estava nos tocando na nossa lepra e nos curando definitivamente. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo estava tirando tudo que nos impedia de um contato completo com Ele, nos esvaziando do eu, para que possamos ser uma nova criatura nele, um novo filho de Deus. Nessa noite, Deus está trazendo pessoas que irão demonstrar publicamente de que lado que eles estão. Eles eram um Sandy no passado, mas Deus, pastor Heron, Deus decidiu tocar na vida dessas pessoas, e não somente dizer, eu quero, fica limpo, eu quero que vocês tenham uma nova vida, não, eu quero tocar na vida de vocês, e mudar a vida de vocês. Então, pastor Heron, eu quero que nesse momento entre a Fernanda, que é a mãe do Pedro Henrique, que é o filho, mãe e filho, que nesse momento irão demonstrar publicamente de que lado que eles estão. Tem algum familiar aqui da Fernanda e do Pedro Henrique? Eu queria que você viesse aqui do meu lado. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, porque vocês são o conduto de Deus para que mãe e filho nesse momento possam demonstrar publicamente de que lado que eles estão. Tem mais gente ali, né? O esposo está ali, de camarote. Fernanda, o Senhor Jesus Cristo te encontrou já há algum tempo. E hoje você vem à igreja para dizer de que lado que você está, juntamente com o Pedro Henrique. Então, pastor, nós queremos nesse momento apresentar você à igreja como a mais nova membro dessa igreja, da família de Cristo. Porque da família de Deus lá no céu você já é. Aqui é uma demonstração pública de que lado que você está. Então, pastor, nós queremos nesse momento, para a remissão dos vossos pecados, Fernando e Pedro Henrique, para que a vida de vocês seja um testemunho vivo diante dos outros, e para que o dom do Espírito Santo recaia sobre você, que nós, pastores, nesse momento, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai lá, Pedrão.
Uma salva de palmas, irmãos, de maneira respeitosa. Louvado seja Deus. Amém. A festa no céu. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe Fernanda, que Deus abençoe Pedro. Louvado seja Deus. Mãe e filho. Que lindo, não? Eu quero chamar agora um casal também muito especial, que é o Márcio e a Josilene. Não é uma bênção, irmãos? Um casal serem batizados juntos. Louvado seja Deus. José, eu imagino que Deus sonhou com esse momento na vida de vocês dois. E é por isso que nós temos a alegria de apresentá-los à igreja, como também os mais novos membros dessa igreja. Mas acima de tudo, membros da família do céu, porque o Senhor tocou na vida de vocês. E é por isso, pastor Heron, para que a Josilene e também o Márcio, para que o nome deles sejam confirmados no livro da vida, que nós, como ministro do Evangelho, para a remissão dos seus pecados e para que vocês recebam o dom do Espírito, que nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem alguns familiares aqui? Tem o pessoal do ECC? Pessoal do ECC? Se não puder vir todos, então, pelo menos uma parte do ECC aqui, por favor, venham. Vocês são muito responsáveis por isso. Vocês mimaram esse povo lá no ECC e olha aí o resultado. É isso que acontece quando a gente faz um trabalho com casais. Tem um grupo também do Espaço Novo Tempo aí que estão orando por esse casal. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Louvado seja Deus. Sabe por que a gente chama o povo para vir aqui na frente? Porque nós somos uma família. A decisão deles não foi uma decisão sozinha. Deus usou cada um de vocês. E por isso a gente pode celebrar como igreja, mas vocês podem celebrar porque Deus deu essa estrelinha na coroa de vocês. É duas, mas vai ficar uma em cada coroa de vocês, tá bom? Amém, pastor? Uma salva de palmas de maneira respeitosa, irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Amém, irmãos? Muito obrigado. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal do Espaço Novo Tempo e do ECC. Continue mimando os casais. Nós teremos o último batismo agora. Penúltimo, na verdade. Quero chamar a Cátria agora. E eu quero convidar a família da Cátria para estar aqui com a gente e celebrar desse momento aqui de perto. A Andréia, ela já esteve no tanque ontem, mas ela está hoje de novo. E a Andréia está aqui hoje porque, assim como ontem, porque ela tem sido um instrumento usado por Deus para trazer a Mariana, e trouxe ontem a Mariana, e hoje entrega a Cátria ao Senhor e à igreja. E está aqui um grupo especial aqui do Ministério da Mulher e amigos familiares. Louvado seja Deus, viu? Louvado seja Deus. Amém. Cátria, hoje Deus, Ele confirma a tua decisão, publicamente, a essa igreja,
E nós louvamos a Deus porque Ele te alcançou. Ele não só disse, eu te perdoo. Ele diz, eu toco em você e te dou a oportunidade de ter uma nova vida em meu nome. E é por isso, Cátria, que nós, como ministro do Evangelho, para a remissão dos seus pecados, para que você seja uma nova pessoa em Cristo Jesus e para que você receba o dom do Espírito, que nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cadê a alegria do povo de Deus? Amém. Amém. Muito obrigado a vocês por fazerem parte desse momento tão especial. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Obrigado, Andréia, por ser esse instrumento e motivar outras pessoas a ser como você. Louvado seja Deus. Amém. E gostaríamos de terminar o culto dessa noite chamando a última pessoa, o Rogério. E eu quero chamar aqui a família do Rogério, os amigos, o Joaci, Cecília, para fazer parte desse momento. Eu sinceramente achei que seria a primeira pessoa que eu veria sendo batizada com óculos, mas você viu como é bom ter um discipulador do lado? Que bacana, hein, Rogério? Deus não é bom? Está aqui uma parte da tua família espiritual, família de carne. Cadê a Beth? Ô, Beth, que bom que você está aqui. Louvado seja Deus, Beth. O Rogério é a maior evidência de que Deus pode transformar alguém, sim ou não? Ele pode. E Deus nessa noite, Rogério, te traz aqui para ser um testemunho vivo para as pessoas de que não há limites para Deus. De que Ele pode buscar qualquer um. E você é as primícias dessa noite, em que Deus oferece não somente perdão, mas a dignidade de um verdadeiro filho de Deus. É por isso, pastor Heron, que nós, como ministro do Evangelho, para a remissão dos seus pecados, Rogério, para que você receba o dom do Espírito, que nós nesse momento o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero terminar com uma oração e despedir você. Mas eu quero orar por 2 grupos de pessoas aqui nessa noite. Eu quero orar por você que está segurando na corda, porque reconhece também que tem uma doença muito forte chamada pecado. E que Deus está tentando buscar, que Deus está tentando estender a mão e resgatar você. Você que vê assim, Senhor, não falta muito para fazer parte dessa família. E eu gostaria muito de fazer parte dessa família. E eu quero orar nessa noite, especialmente por um grupo de pessoas que já colocou no seu coração que o seu batismo está chegando. E que gostaria de em breve dizer assim: eu gostaria de estar desse mesmo lado que o Rogério esteve agora. Eu quero orar por você. Alguém? Eu quero que você estenda a mão. Louvado seja Deus. Amém. Por favor, fique em pé. Eu quero orar por você. Há mais alguém que gostaria de em breve ser batizado? Amém. Louvado seja Deus. Há mais alguém? Que Deus seja louvado. Eu quero fazer um pedido mais. Eu gostaria de orar com vocês aqui do meu lado. Podem vir aqui à frente. Eu quero orar por você aqui. Deus seja louvado. Vem aqui. Qual é o teu nome? Robson. Louvado seja Deus, Robson. Eu gostaria de orar por vocês. Há mais alguém que gostaria de se juntar a esse grupo e dizer assim: pastor, eu sei que não vai ser hoje o meu batismo, mas eu quero me preparar para em breve ser batizado.
eu quero orar por você aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Quero orar também por um segundo grupo. Um segundo grupo de pessoas que já são batizados, mas que gostam de assim, passou assim como André entrou no tanque. Eu quero também ter esse gostinho de poder levar alguém para Cristo e entrar no tanque ainda esse ano. Ou quem sabe até essa semana. Eu quero ver você em pé. Eu quero orar por você. Que gostaria de, assim como a Andréia, dizer assim, eu quero levar alguém para Cristo esse ano. E eu tenho essa pessoa aqui, Senhor. Eu tenho essa pessoa com esse nome aqui no meu coração. Essa pessoa que eu posso trabalhar. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Eu quero orar por vocês. Que Deus trouxe nessa noite aqui e tocou no coração de vocês. E Deus está tocando. Eu quero pedir que Ele abençoe vocês e dê perseverança a vocês. Porque quando a gente toma uma decisão ao lado de Cristo, você sabe que o inimigo não fica assim, olha que lindo isso. Ele coloca dificuldades. Mas continuem firmes, porque a vitória já é certa. Eu quero orar por você. E quero pedir para que você venha amanhã. Porque amanhã eu quero falar um pouco mais sobre o que Deus pode fazer na nossa vida através da cruz do Calvário. Oremos. Grande Deus e Pai. Obrigado pelas 6 pessoas que hoje decidiram publicamente de que lado que elas estão. Elas já haviam se decidido pelo Senhor, elas já estão contigo. Mas hoje elas decidiram dizer publicamente de que lado que elas estão, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela tua igreja que veio nessa noite. Mas obrigado também, Senhor, porque o Senhor trouxe esses teus filhos aqui. E eles têm um desejo no coração de dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor me toque. E eu preciso que o Senhor me devolva a dignidade de um verdadeiro filho de Deus. Eu preciso que o Senhor me aceite. E eu quero ser batizado em breve. Pai, muito obrigado por esses teus filhos. Obrigado pela decisão deles. Mas obrigado também, Senhor, pela decisão da tua igreja. Em reconhecer que o Senhor tem abençoado demais a tua igreja. E que a única resposta que nós podemos dar diante de tantas bênçãos é ser uma bênção a outra pessoa. É apresentar a salvação para essa outra pessoa. E Pai, nós queremos te agradecer porque muitas pessoas entrarão no tanque esse ano. Louvado seja Deus pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pela misericórdia de Jesus Cristo e pela graça infinita que nos faz sair dessa casa hoje, dessa casa de Deus, desse templo, com a certeza da salvação, com a certeza de que o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Nos leve para casa em paz. Nos dê uma segunda no mundo real, certo de que o Senhor nos trará novamente para te adorar e te glorificar. É o nosso pedido e a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Amanhã nos encontramos novamente. Não permita que nada o impeça de estar aqui.